Graça e paz, irmãos. Amém. Uma alegria muito grande estar de novo aqui na Paraíba. É bom. A gente ouve falar tanto da Paraíba e só uma vez por ano eu venho aqui. Uma vez por ano. Ainda posso me gabar, porque tem gente que nunca vem, morre sem conhecer a Paraíba. Não é pior? Então, graças a Deus. Mas eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Vamos ver o que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. E vamos ler do 1º ao 9º versículo. Está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém. Meus irmãos, uma das grandes alegrias da minha vida é levar a igreja a ler a Bíblia. E um dos grandes problemas que as pessoas têm de ler a Bíblia é que elas acham não tem graça. Mas eu leio isso aqui há tanto tempo, eu já sei a história de Samaritana, eu já sei a história de Zaqueu, eu já sei, eu já li, já fiz e aconteci. E cadê? A palavra de Deus que está escrita na Bíblia, ela é para ser degustada. É para você mergulhar, e o Espírito vai lhe levando a lugares mais profundos cada dia. Mas você tem que usar o que Deus lhe deu para você aprender isso aqui. E nós temos dificuldade de perceber o tempo de Deus conosco. Por exemplo, Deus fez uma promessa para Eva lá no Éden. Passaram-se milhares e milhares e milhares de anos. E quando Jesus Cristo nasceu em Belém, ninguém sabia. Ninguém prestou atenção. Ninguém notou. Não é? Ninguém notou. E até hoje se festeja o Natal. Não, o Natal é o cumprimento da promessa que Deus fez a Eva lá no Éden. Quanto tempo se passou? As coisas que Deus faz, a história de Deus conosco, ninguém percebe. Por exemplo, este trecho que nós acabamos de ler, para você aprender, para você viver, para você botar a Bíblia na sua frente e dizer: uau! Como você faz no cinema. Para você dar gritos e dar gargalhadas, e às vezes chorar, e às vezes perguntar. É uma leitura vibrante. Isso aqui é uma aventura. Como se passou isso aqui? Se eu perguntar para você, quantas vezes você já leu esse capítulo 9, conversão de Paulo? Quantas vezes? Agora eu vou fazer outra pergunta.
Que horas da manhã aconteceu isso? Nunca procurou saber, né? Era de manhã? Era de tarde? Às vezes Deus dá uma pista. Por exemplo, quando Abraão voltou do Egito, olha, o pastor disse que eu posso ficar até amanhã, então não tenho pressa. Quando Abraão voltou do Egito, Deus encontrou com Abraão e disse assim: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Abraão disse para ele: que mais poderás me dar, se um filho tu não me deste? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa. E Deus disse para ele: ó Abraão, não será esse o teu herdeiro. O teu herdeiro será um filho nascido de ti. Que horas foi esse diálogo? Tem uma pista. Deus diz para ele assim: vem aqui, Abraão. Vem aqui. Capítulo 17 de Gênesis. Agora olhou para o céu e conta as estrelas. Lógico que era de noite. Não é? Conta as estrelas, se é que tu podes enumerá-las. Pois se alguém conseguir contar as estrelas do céu, também poderá contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. Quando você lê a palavra de Deus, você diz assim: só um minutinho. Como é que Jesus estava vestido aqui? Que horas eram? Será que o dia era chuvoso? Aí diz assim: a multidão estava imprensando Jesus. Você já pensou aquela multidão daquela época? Não tinha carro, não tinha nem moto, nem bicicleta, nem ar-condicionado, nem desodorante. Então pensa, a multidão no solão empoeirado. Você tem que usar sua imaginação para beber o melhor daqui. Por exemplo, este momento, capítulo 9 de Atos, conversão de Saulo. Jesus já tinha ido à cruz, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. O Espírito Santo desceu, o Espírito Santo chegou no capítulo 2. Começou a igreja na terra. A cidade de Jerusalém, no dia de Pentecostes, estava apinhada de gente. Sabe por quê? Porque lá em Levítico 23, Deus diz assim para Moisés: Moisés, fala aos filhos de Israel que as festas fixas que celebrareis serão convocações santas. São estas as minhas festas. Que festas são essas? Pães asmos, Páscoas, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, para estas festas, que seriam, como Deus disse, convocações solenes, o povo judeu subia para Jerusalém. E os que moravam fora de Israel, que moravam em Chipre, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, na Lídia, na Cilícia, eles procuravam, eles se esforçavam para subir a Jerusalém para a celebração, porque Deus tinha escolhido 7 festas fixas para ele, que seriam santas convocações. No dia de Pentecostes, que era uma das festas, a cidade estava assim, de judeus piedosos. Quando você lê lá em Atos 2, você vê perfeitamente. A cidade estava cheia. O Espírito Santo vem. Mas o Espírito Santo vem sem fazer nenhum segredo.
A Bíblia diz que os discípulos estavam todos fechados num recinto, com portas fechadas, com medo dos judeus. O Espírito Santo veio, a Bíblia diz, como barulho de vento impetuoso, olha, impetuoso, que encheu toda a casa. Apareceram distribuídas no meio deles línguas como de fogo. A Bíblia diz que ouviu-se um som do céu. Quando o Espírito Santo veio, aqueles homens e mulheres que estavam ali ficaram tão cheios de alegria e do poder, eles abriram as portas e eles saíram falando em várias línguas das maravilhas de Deus. Olha o escândalo. Eu acho que era de manhã. Vocês acham que horas foi que o Espírito Santo veio? Vocês nunca botaram a mente? Vocês não têm curiosidade, não. Eu pergunto tudo. Para mim, eram 9 horas da manhã, porque está escrito. Está escrito. Quando Pedro começou a falar, ele disse, não precisa procurar outra coisa, está escrito aqui. Quando Pedro falou, ele disse: estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Então, quando perguntarem para você que horas o Espírito Santo desceu, você diga: próximo a 9 horas da manhã, porque é o que está escrito. Viu que você não é curioso? Está escritinho. Está escritinho. Sabe o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo o início dos últimos dias. Está escrito aqui. Quando começaram os últimos dias, no dia de Pentecostes, está escrito, Pedro falou. As pessoas estavam ridicularizando. Como é que esses galileus, quer dizer, esses tabaréus, caipiras, como é que eles estão falando nas nossas próprias línguas? Como é que eles aprenderam a nossa língua? E Pedro diz: o que ocorre aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E ele cita a profecia de Joel: e acontecerá nos últimos dias. Está acontecendo agora. Então agora começam os últimos dias. Quando perguntarem para você quando começaram os últimos dias, você diz: no dia de Pentecostes, porque está escrito em Atos 2, versículo 17. Viu quanta coisa você leu e não guardou? Eu posso fazer pegadinha com você a Bíblia toda dessas coisas, assim que você não atina, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é interessante para nós. Os últimos dias começaram no dia de Pentecostes, mas começou para valer. Deus tocando fogo num povo aqui na terra. Tocando fogo. Eu vou dizer para você o que foi que aconteceu. Lembra, lá no início, agora você vai prestar atenção. Você vai prestar atenção. Que você já viu, que se você prestar atenção, você vai fundo na palavra de Deus. Porque eu não estou falando com o povo do mundo, eu estou falando com filhos de Deus. Vocês todos têm o Espírito Santo lá dentro, mesmo que você não creia, porque Deus é fiel. Lá no início, quando começa a narração bíblica, você vai estar perguntando aí, essa velha começou a pregar em Atos 9.
E agora ela está no início de Gênesis. Não tenho culpa. Não tenho culpa se a direção que eu estou recebendo é outra. Então pronto. A direção que eu estou recebendo aqui é outra. E vocês vão me ajudar. Lá no início, em Gênesis, está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma. Vá observando a terra. Quando você pensa terra, você pensa no globo terrestre. A Bíblia está dizendo aqui que a terra não tinha forma. Era amorfa. A terra era sem forma, vazia. Que coisa horrível. Havia trevas sobre a superfície do abismo. E o Espírito de Deus pairava, flutuava sobre a superfície das águas. Quando você lê isso no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, você vai ver que o Espírito Santo pairava, atento para que nada ali embaixo acontecesse. Quanto tempo o Espírito Santo ficou tomando conta daquele caos, a Bíblia não diz. Um dia, o pai foi ali e disse: haja luz. A palavra de Deus vem, coberta pelo Espírito, pá, houve uma explosão. O caos foi embora, o cosmos, a criação começou. Por quê? Você vai ver uma coisa, preste bem atenção. Daí em diante, você vai ver Deus trabalhando com equação. Quem é professor de matemática aqui? Quem estudou equação? Ainda se estuda? Pois é. Equação e na equação também só sei isso. Você vai ver Deus trabalhando com uma equação assim: palavra mais espírito igual explosão de vida. Por isso que você está aqui agora. Porque você viu a palavra de Deus, você confessou Jesus, o Espírito Santo veio na sua vida e você explodiu. Está assim, parece gente que não tem outra coisa melhor para fazer. Isso é explosão de vida. Quando os discípulos estavam aqui na terra com Jesus, Jesus Cristo, você pensa o que é estudar a palavra com o próprio Deus? Pensa o que é Deus vestido de homem, que era Jesus, ensinando a palavra. Você já pensou nisso? Para aqueles discípulos? Mas quando Jesus subiu, aqueles homens ficaram na terra encharcados da palavra de Deus. Mas eles não serviam para nada. Eles eram confusos, briguentos, fizeram nada. O próprio Jesus, quando ressuscitou, que encontrou com eles, disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando, ensinando. Ele disse: mas agora não, permanecei na cidade. Por quê? Ele disse, ide, depois diz, permanecer na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque eles tinham toda a palavra, mas não tinham o Espírito. O Espírito Santo ainda não tinha vindo. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhas em toda a Judeia, em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esses discípulos, quando Jesus os levou para Betânia, de uma hora para outra, eles perceberam
que Jesus estava descolando do chão. Começou a subir. Eles ficaram ali. Nunca tinham visto filme de efeito. E viram Jesus subindo. Ficaram lá. Veio uma nuvem, cobriu os pés de Jesus e eles ficaram olhando. Foi preciso que viesse 2 anjos e dissesse: varões galileus, por que estáis aí a contemplar as alturas? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, voltará assim como viste subir. Aí eles desceram para Jerusalém. Não tinham o Espírito, mas tinham toda a palavra. No dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando vem o Espírito Santo, meus irmãos, eles tinham a palavra, o Espírito vem sobre a palavra, pá, explosão de vida. Palavra mais Espírito, explosão de vida. Não puderam mais ficar dentro daquela sala. Você sabe o que aconteceu? Saíram 120 pessoas cheias do Espírito Santo, pegando fogo pela primeira vez na terra. O Espírito Santo nunca tinha habitado na terra. Por quê? No Antigo Testamento Deus não podia ficar na terra. Os próprios profetas, eles pediam. Você se lembra da oração do profeta Jeremias? Ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, por que serias entre nós como estrangeiro na terra, ou como viandante que se desvia para passar a noite? Ele não podia ficar. João 7 diz que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Era necessário que Jesus fizesse o seu trabalho redentor, subisse para ser glorificado no céu, então o Espírito Santo seria dado. Agora Jesus Cristo está glorificado. O Espírito Santo desce para habitar dentro de cada um que recebe Jesus Cristo. Então é um momento novo para a igreja. Começou o momento novo para a igreja? Começou a igreja na terra? Então agora pode ter perseguição. Agora pode ter perseguição. A igreja antes ninguém podia perseguir, mas vai começar a perseguição. Por quê? Logo em seguida, a Bíblia diz que havia um homem que era coxo de nascença, que era levado diariamente e posto na porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, na hora nona, a hora nona é a 3 horas da tarde. É a hora nona. Havia no templo uma oração por pecados ocultos. Nesse dia, a Bíblia diz, capítulo 3 de Atos, Pedro e João iam subindo ao templo para a oração da hora nona. Era levado diariamente um homem coxo de nascença e posto na porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, ele estendeu a mão, baxixe. Esse é o modo de pedir esmola em hebraico e em árabe também, baxixe. Pedro disse: olha para nós, ouro e prata não tenho para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Desceu a mãozona de pescador dele, segurou o homem, levantou o homem, se firmou nos pés, deu um salto para dentro do templo. Aquele homem tinha mais ou menos 40 anos. Todo mundo conhecia ele, porque a Bíblia está dizendo aqui em Atos 3 que ele era levado diariamente. Nem todo mundo ia diariamente, mas
começou a grande perseguição. Eu não vou falar de toda a história da perseguição da igreja, mas só queria apontar uma coisa. Haviam judeus que nasciam em Jerusalém, que nasciam em Israel, mas haviam judeus que moravam fora, que nasciam fora, como judeus que nascem no Brasil, são judeus. Então, esses judeus que nasciam fora, eles eram chamados judeus helenistas. Quando eles iam para Jerusalém, eles frequentavam uma sinagoga chamada Sinagoga dos Libertos. Ali naquela sinagoga, seguramente frequentava Paulo, porque Paulo era de Tarso. Tarso era na Cilícia. Acho que tem 15 dias que nós estávamos na casa dele, lá na Cilícia. Frequentava Barnabé, que era de Chipre. Frequentava Estevão, que era de Assos. Frequentavam os judeus que não eram dali. Lógico, todos esses homens, vou falar só de Paulo, que é o Saulo aqui da Bíblia. Saulo era um rapaz que, quando ele dá o testemunho dele, está escrito aqui na Bíblia, ele diz que ele era fariseu de fariseus. Ele era da tribo de Benjamim. Ele era um homem, como ele diz, circuncidado ao 8º dia. Mas ele era de uma família que tinha uma condição financeira boa, da Cilícia, cidadão romano. E como ele era um rapaz muito inteligente, muito estudioso, os pais, que tinham uma condição de vida muito boa, porque eram fabricantes de tendas, naquela época uma profissão rentável, eles enviaram o filho para estudar a lei aos pés do grande mestre da época, Gamaliel. Saulo era um rapaz cultíssimo, falava grego, conhecia a literatura grega. Até hoje, a maior refutação humanística da literatura universal sobre o amor é 1 Coríntios 13, escrita por Paulo. Você pode imaginar? Era um rapaz que conhecia a literatura grega e romana, falava latim, grego, hebraico, aramaico. Então, esse rapaz, fariseu, ele tinha o desejo de um dia estar lá no Sinédrio, defensor ferrenho da lei de Moisés. E quando ele começa a ver essas coisas que estão acontecendo, ele começa a ver o caminho, que é o nome que eles davam para a igreja, crescendo. Ele não pôde aceitar. Começou a grande perseguição, porque quem perseguia a igreja no início não eram os romanos, eram os judeus, eram os da lei, tanto fariseus quanto saduceus. Ele entrou na onda de defender a lei. O desejo de Paulo, no caso Saulo, era manter a pureza da lei de Moisés, era fazer a vontade de Deus, era que a lei mantivesse a sua pureza, não houvesse contaminação. Ele tinha certeza absoluta que Yeshua, que é Jesus, era um desordeiro que conduzia aqueles pescadores, que enganava o povo, e que ele mereceu a morte de cruz.
e que seus discípulos roubaram o seu corpo para dizer que ele tinha ressuscitado. E por isso Saulo se empenhou na perseguição contra a igreja. Como nós falamos da sinagoga dos libertos, agora você vê na sinagoga dos libertos Estevão, conhecedor da lei e dos profetas, cheio do Espírito. Paulo, conhecedor da lei e dos profetas, sem o Espírito. Barnabé, cheio do Espírito, e ele era de fora, ele era de Chipre. Então você pode imaginar as discussões que aconteciam naquela sinagoga. Foi por causa de uma dessas discussões que Saulo com os outros levaram Estevão para o Sinédrio. E ali ele foi julgado, foi condenado à morte por apedrejamento. No capítulo 7. E então, depois da morte de Estevão, a situação ficou muito, mas muito difícil. A Bíblia diz assim em Atos 8, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Pronto. Quando a Bíblia está dizendo aqui que todos, menos os apóstolos, você pode imaginar o que aconteceu com os cristãos em Jerusalém. Quando Paulo dá o testemunho dele, no capítulo 22 de Atos, ele diz: eu perseguia, eu matava, eu prendia, eu encarcerava. Paulo levava os cristãos a blasfemarem contra Jesus para não serem mortos. Era esse o ministério. Paulo era uma fera sanguinária que devastava os seguidores de Jesus. Agora, jovem, forte, cheio de sonhos e de poder, o líder da juventude dos fariseus, cheio de poder agora e autoridade, ele vai, a Bíblia diz, ainda respirando ameaças e morte, Paulo, contra os discípulos de Jesus. Ele vai ao sumo sacerdote e pede cartas de autorização para ele agir em Damasco. Ora, em Damasco, capital da Síria, existiam por volta de 40 sinagogas. Penso que é isso. Damasco ficava a 6 dias, ia a cavalo de Jerusalém para Damasco. Ele pede autorização, porque chegando com aquela carta nas sinagogas de Damasco, ele ia ver se encontrasse algum seguidor de Jesus Cristo, ele ia levar preso, fosse homem ou fosse mulher, para Jerusalém, para ser julgado, condenado, preso. Então, era isso que ele foi fazer em Damasco. Só que a Bíblia diz que ele não foi sozinho. Quando ele entrou no caminho de Damasco, ele sabia isso. Eu vou em cada sinagoga. Todos que eu encontrar que são do caminho, vou prender. Vou trazer aquela fila para ser julgado em Jerusalém. Vou purificar a adoração a Deus. Vou acabar com essa raça. Ele tinha certeza que Jesus Cristo não tinha ressuscitado, que ele não era o Messias, que os discípulos roubaram o seu corpo e agora estava com essa história.
quando ele entrou no caminho de Damasco, ele estava seguro disso. Caminho afora. A Bíblia diz que quando ele se aproximava de Damasco, uma luz do céu brilhou em volta dele. E ele caiu no chão. E ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Eu queria que vocês olhassem para Saulo agora, no chão. No chão. Então ele está vivo, porque ele falou comigo. Mas ele morreu. Mas ele está vivo. Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele é o Messias. E se ele é o Messias, nós crucificamos o Messias. Puxa vida. Ali no chão, no caminho de Damasco, quando abriu os olhos, não enxergava nada. Pense você. Paulo entrou naquele caminho, ele tinha uma expectativa, ele tinha uma direção, ele sabia o que ele queria, ele era poderoso, ele conhecia as coisas, ele era jovem, ele era forte, ele iria fazer. Agora, ele está na estaca zero. Está vendo? Cadê a expectativa de Paulo, que ia voltar por aquele mesmo caminho, trazendo a ranca de discípulos de Jesus Cristo, tudo amarrado, para ser preso em Jerusalém? Cadê a expectativa dele? Mas ele tinha uma palavra: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Levantou, subiu, foi levado, entrou na casa de Judas, ficou 3 dias, sem ver, sem comer e sem beber. A gente fica pensando, nós ficamos pensando nas nossas expectativas, nós fazemos tantos planos, mas o meu plano está bom. Você chega para Deus assim, você diz: Senhor Deus meu Pai, eu estou aqui com esse projeto, Senhor, que eu vou fazer assim, 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 assim. Daqui, Senhor, eu vou entregar os 10% na igreja, mas eu vou dar 10% para o trabalho missionário. E eu estou aqui, Pai, pedindo para o Senhor me abençoar, para o Senhor aprovar esse projeto, abençoar o projeto, de onde eu tiro o sustento da minha família. Amém. E Deus está dizendo: por que eu tenho que abençoar o seu projeto? Se eu tenho um projeto para você, onde estão todas as minhas bênçãos? E você não quer o projeto que eu tenho, cheio de bênçãos, porque você quer o seu. Eu não tenho que abençoar o seu. Mas o meu projeto é bom. Eu vou entregar o dízimo na igreja. Eu vou dar 10% para as missões.
eu vou trabalhar com o suor do meu rosto, eu vou orar, vou fazer culto na empresa. Deus disse: eu tenho boas obras de antemão separadas para você andar nela. Você não quer as minhas? Entra na minha onda, que já está cheia de bênçãos. É isso que Deus está dizendo. Está Paulo ali. E agora? A expectativa de Deus não vai mudar. A de Paulo está completamente frustrada. E agora, o que é que vai acontecer? Há uma outra expectativa. Há uma igreja em Damasco, a quem Saulo iria perseguir. E essa igreja está em polvorosa em Damasco. Olhe bem o que vai acontecer. Quando Paulo chega lá em Damasco, aqui mesmo, continuando a leitura do capítulo 9 de Atos, no versículo 10, a Bíblia diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Esse homem que irmão maravilhoso. Olha esse Ananias. Cuidado, porque tem aquele outro Ananias do capítulo 5, de Safira. Aquele mentirosinho. Não tem nada a ver com ele. Aqui é capítulo 9. Jesus Cristo aparece numa visão para Ananias e diz para ele: Ananias. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Então Jesus disse para ele: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor as mãos sobre ele, para que recupere a vista. Vocês estão entendendo? Entraram na situação? Entraram mesmo? Jesus Cristo está dando o endereço aonde Paulo estava, mas Jesus Cristo está dando um susto em Ananias. Jesus Cristo já mostrou Ananias para Saulo. Ele está orando e viu um homem chamado Ananias entrar. Quer dizer, Saulo, que não estava vendo nada, viu Ananias. Isso é coisa de Jesus. Está escrito aqui. Leia a Bíblia devagar, não tenha pressa. Você vai se divertir muito. E você vai chorar muito. E você vai orar muito. Porque a Bíblia tem muito movimento. Quando Jesus Cristo disse isso para Ananias: vai, porque ele está orando. E ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor as mãos sobre ele para que recupere a vista. Ananias pensou: pronto. Sabe por quê? Porque a igreja em Damasco estava aflita, com medo que Paulo chegasse lá. Sabe o que foi que Ananias disse para Jesus? Quando Jesus disse isso para ele, Ananias disse: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Cuidado de Ananias. Olhe, Ananias estava dizendo para Jesus: Senhor,
o senhor não sabe a respeito deste homem. Eu vou lhe ensinar quem é este homem. Eu vou lhe dar notícia deste homem. Deixa eu lhe dizer quem é este Saulo. Ele vem para... O senhor não sabe dos males que ele fez, os seus santos lá em Jerusalém. Todos nós aqui sabemos. A arruaça que ele fez lá. O senhor sabe que ele está vindo para cá. Senhor, ele pediu autorização dos principais sacerdotes. Ele vem aqui para prender a todos os que invocam o seu nome. Seu nome. Senhor, deixa o homem cego. Porque cego ele não pode perturbar a gente. Sabe como estava a igreja? A igreja sabia. A igreja em Damasco, porque não havia um templo. A igreja estava, se reunia nas casas, ia na sinagoga, todos eram judeus. E eu sempre faço alguma coisa assim. E a igreja estava orando, clamando a Deus, talvez jejuando, clamando a Deus para que Saulo não chegasse em Damasco. Famílias inteiras corriam risco. Aquela fera sanguinária não podia chegar em Damasco. A igreja orou, a igreja chorou, a igreja jejuou. E quando Jesus Cristo diz para Ananias: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. O pobre do Ananias chegando, porque ele está orando, e ele viu um homem chamado Ananias entrar, impor-lhe as mãos para ser recuperado da visão. Ananias diz: pronto, ele já chegou. Foi Jesus que deu a notícia para Ananias. Você já pensou o coração desse homem? Seguramente tinha família. Pensou em toda a igreja. Ananias contou para Jesus a expectativa da igreja a respeito da chegada de Saulo. Jesus ouviu a charopada do discípulo todinho. O discípulo dando conselho para ele. Você já deu conselho para Deus? Quantas vezes nós dizemos para Deus o que Ele tem que fazer? Senhor, eu lhe peço, em nome de Jesus, Pai, manda alguém, manda um anjo, lá na casa da minha sogra, aquela jararaca, para fazer assim, assim, assim. A gente ainda ensina para Deus o que é que Ele tem que fazer. Ele fica olhando para a sua cara. Não é não? Olha o discípulo aqui, explicando para Jesus. Jesus ouviu toda a charopada. E quando o discípulo acabou de falar, Jesus Cristo disse: não, vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis e até perante o povo de Israel, porque eu vou lhe mostrar o quanto vale sofrer pelo meu nome. Se você olhar, você vai ver que Jesus Cristo diz: o quanto vale sofrer pelo meu nome, desapareceu. E o pobre do Ananias ficou lá com a batata quente na mão. Jesus Cristo entregou nas mãos do discípulo a cura de Paulo.
Coitado de Ananias. E agora? Ananias era um discípulo como você. Porque não tem discípulo maior, discípulo melhor. Melhor, pior, menor, maior. Não tem. No dia em que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu, você confessou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, naquela hora, o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, registrado, Filho de Deus para a eternidade. Você nunca mais vai entrar em julgamento. Você passou da morte para a vida. Você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo. Você é discípulo de Jesus Cristo. Você entra no jardim da infância, maternal. E como discípulo, você vai andando. O único mestre é Jesus. Todos nós somos discípulos. Um está na faculdade, outro está fazendo 2º grau, mas todos discípulos. E assim como Jesus procurou um discípulo, ora, quantos homens notáveis, importantes e ricos haviam nas sinagogas de Damasco? Ele procurou um discípulo. Porque o discípulo tem a mente do mestre. Ele agora ficou ali. Ele sabia. A fera sanguinária que quase dizimou com a igreja de Jerusalém chegou aqui para dizimar com a gente. Mas o mestre disse que aquele instrumento escolhido, que isso? Como é que é? Não tente entender Deus. Ele diz, Deus deixa claro. Ele diz, ei, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque o quanto distam os céus da terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E Paulo vem e diz, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. E ali o pobre do discípulo ficou, e agora? E agora? Senhor, volta aqui, me explica mais um pouco, consola o meu coração. Já era. Jesus Cristo não fala muito. Ficou o pobre do Ananias, com a batata quente. Vou ou não vou? Se ele não vai, Paulo ficava lá cego. Você sabia que Ananias é só um discípulo, como você e eu? Você sabia que a nós foi dada uma batata quente também? Você sabia que existe algum Paulo cego por perto de você, que vai continuar cego se você não for lá? Você sabia que Jesus está esperando que você faça alguma coisa, porque você já tem o poder? O poder já veio na sua vida. O que é que você está fazendo com o Espírito Santo que habita em você, com toda a palavra que você recebeu até hoje? Você sabia que Jonas não queria pregar a palavra em Nínive, porque ele tinha medo que o povo se arrependesse e Deus perdoasse? Isso é o profeta Jonas. A gente não vai compreender aquele homem, ou homem difícil, não é? Ele era difícil. Jonas era difícil.
Então, às vezes você está fazendo a mesma coisa. Você sabe que a sua vizinha está com a família dela se acabando. Você tem todo o poder dentro de você. Você tem a unção. Você tem um conhecimento. Você é filho de Deus. Você pode parar aqui e dizer para Deus no céu, porque você é sacerdócio santo. Mas você não tem coragem de chamar a sua vizinha para tomar um café e dizer, vamos orar pelos nossos filhos. E não esperar por assim, eu estou aqui com fulana de tal, pai. Nós queremos entregar os nossos filhos nas tuas mãos. Você sabe que o seu filho está no caminho retinho. Mas você diga, nosso, tenha misericórdia dela. Nós queremos lhe pedir, neste momento tão difícil, ó Pai, que nós vivemos, que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre nós. Que o Senhor nos ajude, porque somos mulheres. Porque muitas vezes não sabemos o que fazer com os nossos filhos. O Senhor formou os nossos filhos no nosso ventre, Senhor. Ajuda-nos, dá-nos a direção, dá-nos sabedoria para criá-los para Ti. Abençoa, Senhor, minha irmã, o nome dos seus filhos. Abençoa o fulano, abençoa o ciclano. Onde quer que eles estejam neste momento, dirige o caminho deles. Os meus filhos, bota os seus filhos no meio. Sabe o que você está fazendo? Você está abrindo um caminho. No outro dia que você chamar, ela vem, você vai orando. E enquanto você ora, você vai pregando para Jesus Cristo, para ela ouvir. E você ora por ela. Faça um jejum. Faça uma vigília por ela. O que você está fazendo com todo o poder que você tem? Você está sendo, em vez de canal, você está sendo represa. Ananias foi. Eu não queria estar nos pés dele. Eu não sei quanto tempo demorou aquele caminho até a casa de Judas. Mas a Bíblia diz uma palavra contundente. A Bíblia diz, no versículo 17, então Ananias foi. Não é bom? E entrando na casa, macho. Discípulo de Cristo tem que ser macho. Deus não tem discípulo florzinha. Foi entrando na casa. É tão engraçado. Vou dizer para vocês porque é engraçado. Porque você se lembra quando Jesus Cristo mandou os 12 dele para pregar o evangelho? Voltaram, teve problema nenhum. Mas depois ele mandou os 70. Os 70. Os 70 já eram os menos maduros. Jesus disse a vocês, a turma da segunda ordem, entre tantas coisas, quando vocês entrarem numa casa, saudem o dono da casa. Saúdem o dono da casa. Sabe como você faz com seu filho? Meu filho, você vai lá na casa da mãe do seu colega, quando entra lá, dá um beijo na mão dele. Tia, como vai a senhora? Pede licença, muito obrigada, por favor, com licença. Isso tudo, você não ensina? Então você vê Jesus fazer isso com os discípulos. Quando vocês entrarem numa casa, saúdem o dono da casa. Não é? Aqui, vê se Ananias saudou ninguém. Foi entrando no Anás. A Bíblia diz, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, e disse, Saulo, irmão. Eu passei muito tempo que eu não pregava esse texto, porque eu chorava. Não conseguia
Eu me emociono até hoje. Quando eu olho Saulo cego, sentado, sem saber o que ia acontecer aquele dia. Era mais um dia sem comer, sem beber e sem enxergar. Você pensa o que é isso para um rapaz jovem? Sem pai, sem mãe, sem ninguém, sem família ali. Ninguém sabia em Jerusalém o que estava acontecendo com ele. E agora chega uma pessoa a quem ele foi lá para prender, que o chama de irmão. Saulo, irmão. O Senhor me enviou, o mesmo Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que fiques curado da vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ah, que pacote completo. Que pacote completo. Paulo recebeu um momento novo na vida dele. A Bíblia diz que caíram dos olhos dele como que escamas. E quando ele abriu os olhos, ele viu primeiro um discípulo de Jesus Cristo, a quem ele foi lá para prender. Você já pensou? Ele tinha ido lá para prender aquele homem. E agora ele sabia, é meu irmão. E a Bíblia diz que imediatamente lhe caíram dos olhos uma como escamas e tornou a ver. Levantou-se, foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas. Você entendeu? Ele foi lá com autorização para ir nas sinagogas para aprender. Agora ele está indo na sinagoga para pregar Jesus Cristo. Que coisa louca. E ainda tem gente que não entende que crente é louco. Por que é que nós somos loucos? Isso aqui enlouquece. O homem foi lá para aprender, saiu de Damasco. Os sacerdotes lá em Jerusalém estão esperando. Será que Paulo prendeu? Será que Paulo não prendeu? Daqui a pouco chega a notícia em Jerusalém. O garoto que vocês mandaram lá para prender passou para o lado deles. Passou para o outro. É trans. Está transformado. Está transformado. Agora veja. Olha a fofoca. E a fofoca? Todos. Olha a fofoca. Os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes. Olha a fofoca. Você é discípulo de Jesus Cristo. E você diz muitas vezes: mas o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou pregar o Evangelho? Eu não estudei. Eu não fiz faculdade. Eu não sei nem falar direito. Eu não sou uma pessoa culta. Você só vai ouvir falar de Ananias aqui. Só. Nunca mais você vai falar de Ananias. Outra coisa, o ministério de Paulo
É um dos ministérios que sobressai no Novo Testamento, segundo o maior escritor do Antigo Testamento. Eu fiz ano passado, eu levei o grupo para nós fazermos a primeira viagem de Paulo, e agora tem 8 dias que nós chegamos da Turquia e Grécia, que fomos fazer a segunda e terceira viagem de Paulo. Eu tenho andado, eu creio que 3 anos afundada no livro de Atos. E eu vou dizer para vocês, aonde quer que haja o ministério de Paulo, ele começou com Ananias. Você vê o ministério de Pedro? Maravilhoso. Quem levou Pedro para Jesus? André. Quem é André? O irmão de Pedro. Um pescador. Não fez nada, levou Pedro para Jesus. Em todo o ministério de Pedro, André está lá. Quando Jesus olha para Saulo, o fanático, ele viu Paulo, o apóstolo. Preste atenção nisso. Jesus olhou no caminho de Damasco, Saulo, fanático, matador. Ele viu Saulo, o apóstolo. Quando André levou Simão para Jesus, Jesus diz para ele: tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas, rocha, Pedro. Jesus olhou o vacilão, porque Pedro era um vacilão, e viu uma rocha. E viu que ele seria uma rocha. Ninguém gostava de Zaqueu. Se eu estivesse lá também não gostava. Um baixinho metido, rico, ladrão, metido. Então ninguém queria chegar perto daquele homem, mas o coração dele pulsava para conhecer Jesus. Ninguém sabia. E ele também não podia chegar perto de Jesus, que ninguém ia deixar, que o povo não gostava dele. Quem gosta de pagar imposto? Eu não gosto. Ninguém gostava. E além de mais, pagava imposto para César. Nem o dinheiro ia ficar. Mas tudo bem. Um dia, ele que tinha tanta vontade de ver Jesus, de chegar perto, ele viu lá, ele era inteligente. Lá vinha Jesus subindo o caminho de Jericó. Ele pensou: é hoje. Ele vai passar por aqui. Zaqueu olhou para um pé de sicômoro, que é uma árvore que não é muito alta, mas ela tem muita rama. Ele disse: vou subir, vou ficar lá em cima. Ele com certeza vai aproveitar a sombra da árvore. Eu vou ficar bem juntinho olhando e ele não vai me ver. Já Zaqueu subiu no pé de sicômoro, ficou lá em cima bem quietinho. E lá vem Jesus. E multidão para lá, e multidão para cá, e Jesus falando, e e vem. Chegou embaixo da árvore. E Zaqueu lá em cima pensou: eu sou bom, eu sabia que ele vinha aqui para a sombra. Está vendo ele aqui bem pertinho. Quando Zaqueu achou que estava numa boa, Jesus Cristo disse: Zaqueu, até hoje eu não sei como Zaqueu não caiu na cabeça dele. Zaqueu, desce daí depressa, porque a mim me convém entrar na tua casa. Gente, a mim me convém entrar na tua casa. Zaqueu, a mim
me convém. Zaqueu, sou eu que te quero. Sou eu que quero entrar na tua casa, na tua intimidade, na tua vida, Zaqueu. Porque eu te amei primeiro. Você entende isso? Zaqueu, Deus olhou, Jesus Cristo olhou para Zaqueu, aquele ladrão pecador, e viu nele um coração que se derramaria na ajuda para os pobres. Quando Jesus um dia subia a estrada de Jericó, havia um cego mendigo chamado Bartimeu. E quando Bartimeu ouviu aquele tropel de multidão, ele perguntou quem é Jesus. Bartimeu era cego, mas não era bobo. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, e o pessoal dizia: a multidão, você está perturbando o mestre. Quanto mais falava, mas ele gritava. Eles tinham uma capa, os mendigos naquela época ficavam na estrada. Eles tinham uma capa que era tipo uma lona, que aquilo os protegia do sol, da chuva e do sereno, e os distinguia como moradores de rua. E ele gritava tanto. Quando Jesus chegou, passando na frente dele, Jesus parou e disse: pessoal, tragam-no até aqui. Disseram para ele: ei, tem bom ânimo, o mestre te chama. Ele jogou fora a capa. Não preciso mais de você. Ele está me chamando, eu não preciso mais de pedir esmola, de morar na rua, porque eu vou estar com ele. Aí, como vocês acham que ele foi para Jesus? Ele não sabia onde que Jesus estava. E a multidão ali. Então ele foi. Quando chegou diante de Jesus, pessoal, aqui, para aqui. Ele parou. Jesus olhou bem para a cara dele. Diz aí, meu chapa, o que você quer de mim? A pergunta de Jesus foi: o que tu queres que eu te faça? Pensa se Jesus pergunta uma coisa dessa para mim. Eita, eu tinha uma lista, mas aqui eu tinha uma prioridade. Se Jesus hoje chega para mim e diz: que tu queres que eu te faça, eu ia dizer: ministério e salvação para o meu filho, para os meus netos, para a minha nora. Todo mundo trabalhando no reino de Deus. E de lambuja, ministério para a Ângela. Lambuja, viu? O que tu queres que eu te faça? Pensa isso para um cego mendigo. Ele podia ter dito: eu quero muito dinheiro. Ele podia ter dito: eu quero uma casa para morar, uma família. Mas ele disse: que eu torne a ver. Porque ele não nasceu cego. Para que será que ele queria ver de novo? Será que era para se vingar da família que o abandonou? Dos amigos que não quiseram mais saber dele? De quem levou tudo o que ele tinha antes? De quem não o ajudou quando ele ficou cego? Ele disse para Jesus: que eu torne a ver. Jesus disse para ele: então tudo bem, vê. Abriram-se os olhos dele. Quando ele abriu os olhos, ele viu Jesus.
E a Bíblia diz, e seguiu Jesus estrada fora. Eu não sei o que é que ele tinha para fazer, mas uma vez que ele viu aquele rosto, ele não pôde mais deixar de segui-lo. Jesus olhou para o cego e mendigo e viu nele um amigo, um seguidor, alguém que o amava. Não importa como você se sinta, não importa como você é, o que importa é o que Jesus, é a proposta que Jesus tem para você. Porque Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Então Ele tem uma proposta de santidade para você. Você vem do jeito que você está, mas você vai ser transfigurado todos os dias, de um degrau de glória em outro degrau de glória. Observe o seguinte: Paulo tinha um desejo, tinha uma expectativa. Eu vou para Damasco, eu vou arrebentar, vou acabar com essa história, eu vou fazer, vou acontecer. Plano frustrado. A igreja de Damasco tinha uma expectativa: se aquele homem chega aqui, ele vai acabar com a gente, ele vai prender, ele vai levar preso, ele vai fazer o que fez em Jerusalém. Mas o que foi que vigorou? O plano de Deus. Deus jamais fica frustrado. O que a palavra de Deus diz em Jó: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, a expectativa da igreja foi frustrada. A expectativa de Paulo foi frustrada. Mas o plano de Deus continuou. Então, que nós aprendamos, meus irmãos, que os planos de Deus estão prontos para nós. Que nós possamos todos os dias buscar o Pai, para dizer: Senhor, eu quero a Tua vontade cada dia mais conhecida de mim, para que eu possa viver para a Tua alegria e fazer todas as coisas segundo a Tua vontade para mim. Isto eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.